Boa noite, tudo bem com você? Eu acredito que esse ano de 2020 tenha trazido muitas surpresas não tão agradáveis para você. Esse ano trouxe tanta turbulência nas nossas vidas que muitas vezes a gente se sente extremamente perdido e desnorteado. Nós vemos pandemia, isolamento social, desemprego, caos na política, vários planos e desejos que a gente tinha para esse ano que tiveram de ser cancelados, alguns casamentos, outras viagens e por aí vai. Mas será que esse ano tão turbulento, esse ano que parece nos castigar tanto, será que tem alguma coisa proveitosa? Será que nós podemos aprender algo importante nesse ano? É por isso que nessa noite eu convido você a olhar comigo um trecho da Epístola de Tiago, lá no capítulo 4, versículos 13 a 15, com o objetivo de aprendermos uma lição importante para os nossos dias. Uma lição que esse ano tão turbulento nos permite ver com mais clareza. Por isso, vamos orar e depois vamos ler o texto juntos. Senhor Jesus, abençoe esse momento, Pai, abençoe esse tempo de estudo, que tudo transcorra bem para que nós aprendamos o que a Tua Palavra tem para nos ensinar, Pai. Nos ensina a ver a Tua boa mão nos conduzindo, mesmo através desses dias tão turbulentos, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículos 13 até 15, para que nós façamos a leitura e depois da leitura possamos estudar. Tiago 4, 13 a 15. Diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto de Tiago é muito interessante para nós, porque ele fala a respeito de planos. E quando nós entramos no ano de 2020, nós certamente tínhamos diversos planos, almejávamos fazer algumas coisas, algumas conquistas, ou desfrutar de algum tipo de lazer. Não sei se a sua expectativa era uma promoção no trabalho e você foi surpreendido com uma demissão, ou se você tinha uma grande viagem para fazer e teve que cancelar por conta de tudo isso. Não sei se você tem visto a sua família em situação apertada por causa desse momento. Mas veja o que Tiago vai ensinar para nós nesse trecho. Ele vai ensinar que mesmo em águas tão turbulentas da vida, nós devemos ter uma direção. Mas ele faz isso para nós, primeiramente chamando a atenção. Tiago chama a atenção daqueles que faziam grandes planos. Tiago aqui está citando alguns mercadores daquela época, alguns homens judeus que viajavam de cidade em cidade fazendo vendas. Passavam em determinada cidade um ano, depois iam para outra cidade, e o objetivo deles era vender, fazer negócios e assim ganhar dinheiro. Mas veja, Tiago vai chamar a atenção deles. E por que chamar a atenção desses homens? Preste atenção no que eles falavam. Esses homens diziam, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Esses mercadores itinerantes que Tiago chama a atenção aqui, eram pessoas que não paravam por nada. Eles queriam cada vez mais, e eles queriam cada vez mais dinheiro. Eles tinham todo um plano e estratégia prontos na sua mente a respeito de como eles ganhariam a vida através do seu próprio esforço, controlando a sua própria vida. Eles tinham ganância como o seu combustível para viver. E dia após dia eles faziam mais planos. E eles se engrandeciam por dentro, eles se gloriavam nesses planos. Eles pensavam, ano que vem a gente vai fazer isso, no próximo ano vamos fazer aquilo, e no outro ano vamos estar assim. E eles imaginavam que tinham pleno controle sobre as próprias vidas. E é por isso que Tiago chama a atenção deles.
Não é pecado você fazer planos, você trabalhar e buscar as suas conquistas. O grande problema é quando nós nos tornamos arrogantes e pensamos que nós temos o total controle sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas que nos cercam. Quando nós fazemos planos, nós não envolvemos apenas as nossas ações. Quando nós fazemos planos, nós temos uma porção de circunstâncias ao redor que influenciam de maneira benéfica ou não esses planos. Se nós olharmos só dessa forma, nós podemos ficar desesperados, porque apesar de fazermos todo o esforço, ainda assim várias coisas podem concorrer contra aquilo que planejamos. Mas Tiago chama a atenção para algo mais profundo. O nosso coração facilmente se torna arrogante e imagina que tem o controle de tudo. Se imagina autossuficiente sem precisar de Deus. E é isso que nós podemos aprender muito nessa pandemia, porque essa pandemia nos choca. Essa pandemia vem de encontro aos nossos planos e à nossa falsa ideia de que temos pleno controle das nossas vidas. Quando esse momento, esse 2020 tão duro, bate na nossa cara, a gente precisa repensar o modo como estamos vivendo. Nós precisamos repensar a ideia que temos do controle sobre as nossas vidas, porque o nosso controle é muito limitado. Nós não temos total domínio sobre as coisas, e é isso que Tiago quer chamar a nossa atenção. Ei, você que está dizendo que hoje ou amanhã vai fazer isso e aquilo, você que tem todos os seus objetivos, o tempo, tudo planejadinho da sua forma, você precisa considerar algo a mais no seu planejamento. Você precisa abrir os seus olhos para a realidade que mostra que você sozinho não vai conseguir. Essa é uma lição importante que nós temos de aprender nesse ano, porque essas dificuldades nos chamam a prestar atenção na sabedoria que vem do alto, que nos ensina a viver em tempos turbulentos. O grande problema aqui é quando nós deixamos Deus de lado, deixamos Deus de fora da nossa vida, deixamos Deus de fora das nossas decisões, ou até mesmo vivemos como se Ele não existisse. Você já pensou quantas vezes você deixou Deus de fora ou excluído dos seus planos? Nós muitas vezes nem fazemos isso de propósito, às vezes a gente já está acostumado a ter total domínio ou tomar as nossas próprias atitudes e decisões, a gente não pergunta para ninguém, a gente entende que minha vida, minhas regras. E a gente vive desse jeito. E a gente vive sem prestar atenção nos desafios que a vida traz. A gente vive como se Deus não existisse. E de maneira prática, como isso acontece? Se você é cristão, talvez quando você chega para Deus para falar dos seus planos, você já chegue para Ele com todo o esquema planejado e fale para Deus, só autoriza aqui, Deus, que eu vou fazer tudo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tudo vai dar certo, porque eu sou bom, Deus. Eu mereço, eu sou esforçado, eu consigo. Então o Senhor só fica sabendo, porque eu já vou dar conta do recado. Ou muitas vezes a gente busca a ajuda de Deus, mas a gente não busca o próprio Deus, a gente não para pensar se esse ou aquele plano são planos que agradam a Deus. A gente pensa que se um plano agrada o nosso coração, então certamente vai agradar o coração de Deus, e nesse momento a gente tira Deus, a gente pensa nele, mas na verdade a gente só segue o próprio coração. Ou, numa medida mais extrema, você nem lembra, você nem ora, nem fala com Deus, você simplesmente age. Você acredita que ele existe, mas o que ele tem a ver com a minha vida? Dessa forma e de outras formas, a gente acaba excluindo Deus. E a gente não percebe que esse tipo de atitude, na verdade, é uma arrogância, uma prepotência. É a gente se achar capaz de dominar a nossa própria vida e todas as circunstâncias de acordo com a nossa vontade. Como aqueles mercadores que Tiago cita, nós fazemos planos para esse, para aquele ano, vamos ganhar muito dinheiro, vamos viajar bastante, vamos fazer tudo o que a gente quer. E a gente não percebe que a vida às vezes traz uma pandemia ou uma doença que aflige só você. Ou você perde tudo, perde todo o seu dinheiro. E aí, onde fica o coração? Onde fica a arrogância? Onde fica a nossa autossuficiência? Porque quando essas coisas acontecem, a gente percebe quem realmente está no comando das nossas vidas e de todas as coisas.
E é isso que Tiago vai chamar a nossa atenção. Ele fala assim, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. E você que está me ouvindo aqui, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe como vai ser o seu dia? Você planeja, talvez você planeje que vai trabalhar. Você planeja que vai pegar o ônibus às 6:20, vai descer no seu ponto e ir caminhando até o seu trabalho e lá vai passar o dia inteiro. Mas você consegue garantir que isso vai realmente acontecer? Não. Quando nós percebemos isso, nós temos que perceber que nós vivemos na dependência da mão de Deus. Nós podemos planejar, mas quando não incluímos Deus nos nossos planos, nós estamos sendo, na verdade, tolos. Esse ano nos acorda para a necessidade de incluirmos Deus na nossa vida, porque é Ele que nos sustenta e nos traz força para enfrentarmos dias difíceis, porque nós não temos controle total, mas o Deus soberano e todo-poderoso sabe e Ele sustenta o dia de amanhã e o dia depois de amanhã e todo o futuro. Nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas Ele sabe. E veja que interessante, Tiago pergunta, o que é a sua vida? Você já parou para pensar na fragilidade da vida, como a vida é breve, passa rápido, como várias equações da nossa vida não estão sob o nosso controle? E Tiago diz isso, vocês sabem o que é a vida de vocês? E ele diz, a vida é como uma neblina, a vida é breve, passa rápido. É como um sopro. Em instantes a vida passa e você viveu bem. Você aproveitou a vida da maneira correta. É impossível viver bem. É impossível ter paz no coração. É impossível ter segurança no nosso dia a dia se não tivermos Deus caminhando conosco. E Tiago quer que você saiba disso. Quer que você saiba que você precisa de Deus nos seus planos e na sua vida diária. Não exclua Deus da sua vida. Tiago, então, nos faz pensar na vida como uma neblina, algo tão frágil e passageiro, para nos humilhar. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós percebemos as nossas limitações e a nossa fragilidade, nós estamos de mãos vazias diante dele. Simplesmente clamando humildemente, socorre-nos ou salva-me. Nós, de mãos vazias, podemos então receber de Deus tudo que Ele tem para nos dar, todo o caminhar, toda a ajuda. Enquanto nós somos arrogantes e achamos que estamos no controle da nossa própria vida, nós não somos guiados por Deus. Somos guiados pelo nosso próprio ego, pela nossa própria idolatria. Nós precisamos então nos humilhar diante de Deus e assim Ele nos exaltará. A fala de Tiago a respeito da nossa vida nos humilha e sermos humildes abre os nossos olhos para a eternidade. Enquanto nós vivemos na arrogância, vamos viver presos a esse mundo, como se nós fizéssemos as nossas próprias regras. Mas veja o que Tiago diz. Tiago diz, vocês na verdade deveriam pensar da seguinte forma: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Você percebe que Tiago fala pra gente assim, se o Senhor quiser, nós viveremos. Ou seja, o próprio ar que você respira é uma dádiva que vem de Deus. O sol que nasce todas as manhãs é uma dádiva de Deus. A vida existe porque Deus sustenta todas as coisas através da sua mão, da sua providência. O universo existe porque Deus sustenta, Ele mantém o universo funcionando. Como a gente poderia então viver bem excluindo o Senhor do universo? Como a gente poderia viver da melhor forma? Como a gente poderia ser sábio se nós excluíssemos aquele que nos mantém vivos? Se você está vivo hoje, se você estiver vivo amanhã, agradeça a Deus e não o exclua da sua vida. Nós precisamos de uma vida com referência em Deus. Ele precisa ser o nosso farol que brilha à noite. Sabe quando está tudo escuro no mar, o navio navegando
na escuridão. Então ele avista ao longe um farol. Aquele farol é referência da terra firme. Aquele farol é referência para que o navio não venha bater nas pedras e afundar. Aquele farol guia o navio com segurança. E é isso que Tiago quer mostrar para nós. Deus é a nossa referência para construir a nossa vida de maneira sábia e adequada, de maneira saudável. Viva a sua vida dependendo de Deus. Lembre-se dele a cada dia e mande para fora toda a arrogância, toda a ideia de autossuficiência. Humilhe-se diante de Deus. Reconheça quem Ele é. De maneira prática, o que Tiago ensina para nós é que nós constantemente devemos orar e pedir que Deus nos guie, com humildade e reconhecer que somos limitados e precisamos da voz dele. Precisamos que ele nos diga o que é bom, o que é ruim, que ele nos ajude a tomar a decisão correta, que ele conduza o nosso coração. Tiago nos ensina também a confiar na soberania de Deus. Confiar que Deus está no controle sobre todas as coisas, porque se Ele quiser, nós viveremos. Sendo assim, é Deus que cuida da nossa própria vida. No meio de uma pandemia, de tanto caos, onde fica a nossa segurança? Nossa segurança está no Deus, que é soberano. E se Ele quiser, nós viveremos. E se Ele quiser, nós passaremos por essa pandemia e viveremos ainda melhor. Se Ele quiser, nós aprenderemos as lições que Ele quer que aprendamos nessa pandemia. Veja que interessante, se você está vendo esse vídeo, eu posso dizer para você com franqueza que você só está assistindo esse vídeo porque essa pandemia aconteceu. Se você aprendeu algumas coisas com esse vídeo e com os outros vídeos que a gente fez, é porque Deus quis dessa forma. Porque Ele, pela sua boa mão e vontade, fez com que esse vídeo chegasse a você. Sem pandemia, esse vídeo não existiria. Sem pandemia, você não estaria aprendendo essa lição dessa forma. Talvez na prática até. Sem pandemia, a gente não seria chocado com a necessidade de lamentar os nossos pecados e nos humilhar pedindo o socorro de Deus. Por isso, ore e peça que Deus o guie em meio a essa pandemia. Enquanto você ora, tenha fé e confie que Ele é soberano, Ele controla todas as coisas e que Ele é um Deus que provê para o seu povo. Ele sustenta e cuida das nossas vidas. E por fim, lembre-se da oração de Jesus no Getsêmani, quando Jesus ora e diz assim: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Coloque os seus planos para o final de 2020, para 2021, 2022. Coloque-os na mão de Deus, com humildade, reconhecendo que se Ele quiser, os planos se concretizarão. Mas se Ele não quiser, confie que Ele tem o melhor para a sua vida. Por fim, eu quero deixar com você o conselho de um sábio, registrado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Encontre-o. Procure-o ardentemente para que Ele endireite os caminhos que o seu coração diz que são bons, os caminhos que você pensa que são bons. Mas Ele sabe o que é realmente melhor para nós. Confie em Deus, procure-o. Procure o conselho dele. Não viva como se ele não existisse. Não viva como se você fosse o dono da verdade. Mas busque a Deus para que ele te instrua na melhor forma de viver a sua vida. Que Jesus te abençoe e que esse vídeo seja edificante para a sua vida e te traga algo bom. Até mais.